Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Para quem não sabe, a Epístola aos Romanos é conhecida como o Evangelho da Graça. Viu? O Evangelho da Graça. E é muito importante quando a gente estuda a Epístola aos Romanos. Por quê? A Epístola aos Romanos foi endereçada a uma igreja que estava em Roma. E era uma igreja influenciada pela cultura greco-romana na época. Havia muita idolatria, havia muita prostituição, havia muita orgia, né, no meio daquela cultura ali, daquele povo. E ali nasceu uma igreja no meio daquele ambiente pesado, ambiente mesmo de muito pecado, né? De muita idolatria, de muita adoração à beleza, os guerreiros, né? Então eles tinham muito isso. E nasceu uma igreja ali. E a igreja era composta de gregos, de romanos e também de judeus. E Paulo aqui está falando sobre a graça de Deus. Importante isso. Nós entendermos a graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Porém, muitas pessoas vivem o evangelho e não conseguem de modo algum se apropriar dessa graça. E hoje eu quero trazer essa palavra para você. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós vamos agora transmitir a Tua palavra, que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, nos dirigindo, nos orientando, nos levando, Senhor, a trazer a Tua palavra para a Tua igreja. Uma palavra de exortação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, de conselho, de alívio, de refrigério. Em nome do Senhor Jesus, eu me coloco aqui na dependência do Teu Espírito Santo e te peço, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O título da minha mensagem hoje é a fé que me justifica. A fé que me justifica. Certo?
Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se chega a Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, se eu não tenho fé, eu não consigo nem chegar na presença de Deus. Então, a fé é o que vai me levar a agradar a Deus. Se não for pela fé, nada do que eu faça vai resolver o meu problema com Deus. A fé salva, cura, liberta, reveste de poder. Mas se eu não exercer a fé, nada vai acontecer na minha vida. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos mostra nesses versículos a seguir. Em primeiro lugar, no versículo 1, ele diz: somos justificados, pois, mediante a fé. Em primeiro lugar, eu sou justificado diante de Deus, não é pela minha bondade, não é porque eu não tenho pecado, não é porque eu sou bonito, sou de família nobre, tenho sangue azul, nada disso. Eu sou justificado por Deus mediante a minha fé em Jesus. Através da minha fé em Jesus é que eu sou justificado. E outra coisa, há uma diferença entre ser justo e ser justificado. Ser justo é quando você é justo, você faz tudo certinho. E ser justificado é quando você faz um monte de bobagem e o diabo quer te acusar e Jesus entra na frente e diz: esse é meu. Que maravilha, né? Jesus entra na frente e diz: isso aí não, isso aí é meu. Ele está justificado. Ele tem fé em mim. Ele é meu. Ele tem defeito? Tem. Mas eu amo. Eu escolhi. Eu morri por ele na cruz. Ele me pertence. Ele está sendo justificado. Você não é perfeito, mas você é justificado por Cristo. Amém? Nós somos justificados. Eu, quando olho para dentro de mim, eu digo: Senhor, quem sou eu? Se não fosse o teu amor. Nós somos justificados. Ele nos justifica. Qual a justificação? O sangue de Jesus que foi derramado por nós. O diabo, quando ele olha para nós, ele vê o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se a gente esperar ficar perfeito, certinho, santinho, para fazer as coisas para Deus, para servir a Deus, nós nunca vamos conseguir. Agora, se eu me lanço nas mãos de Deus pela fé e digo: Senhor, não pela minha força, mas pela fé em Ti, eis-me aqui, me usa. Deus vai me usar. Deus vai fazer o que Ele quer fazer por mim e o que Ele tem de fazer. Amém? Em nome de Jesus. Não busque sua justiça própria. Ser bonzinho. A gente tem que melhorar. Todos os dias nós temos que melhorar. Todos os dias nós temos que estar melhorando. Só que quando eu justifico pela minha bondade, aí não é o amor de Deus, aí não é o poder de Deus, aí é a minha justiça própria. Eu estou me justificando porque eu sou bonzinho, porque eu sou dizimista, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu evangelizo, porque eu sou pastor. Nada disso vai resolver. O que vai resolver é a fé. Eu tenho fé no sacrifício de Jesus. E a palavra de Deus diz, em Romanos 3, Lamentações 3, 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu e você não fomos consumidos, não é porque a gente é bonzinho, não. É por causa da misericórdia de Deus. Então, às vezes, tem algumas pessoas que têm um temperamento chamado colérico, e eles, às vezes, exigem perfeição dos outros.
Eles querem que os outros sejam perfeitos. Mas muitas vezes ele não olha para os defeitos dele também. Né? Muitas vezes ele não olha para os defeitos dele. Então você não precisa mais se preocupar, porque você foi justificado por Cristo Jesus. Em segundo lugar, através dessa graça do poder de Deus na minha vida, eu vou aprender a gloriar também nas tribulações, sabendo que elas têm um propósito. O homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que caminha com Deus, ele sabe que as lutas também têm um propósito. Deus tem um propósito daquilo. Não é? O versículo 3 ao 5, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz o quê? Perseverança. Se você está passando por alguma tribulação, é porque Jesus está querendo ensinar você a perseverar. Não ficar pulando daqui para ali, mudando de ideia toda hora. Ficar firme. Ficar firme. Depois ele diz aqui, e a perseverança produz o quê? Experiência. Eu agora perseverei na tribulação, eu adquiri agora o quê? Experiência. Eu já não sou a mesma pessoa, eu agora sou outra pessoa. Eu adquiri experiência. E depois ele diz aqui, e a experiência produz esperança. Olha aí. Veja como que Deus tem os seus caminhos, como Deus trabalha na vida da gente. Ele permite a tribulação vai nos fazer adquirir a perseverança, nós vamos aprender a ser perseverante. Na hora da luta, não corra. Fala para a pessoa do teu lado. Na hora da luta, não corra. Deus está trabalhando a perseverança em você. Não corra. Porque se você correr, o problema vai atrás de você onde você for. Você foge, eu vou embora para outro lugar, porque lá não está tendo isso. Quando eu chego lá, eu vou ter que encontrar uma situação pior. Então não corra. Fale, Senhor, me ajude, me ensine a ser perseverante nessa tribulação, porque ela vai passar em nome de Jesus. Havia um rei que chegou para um súdito e falou para ele assim: olha, eu quero que você pegue esse ouro aqui e faça alguma coisa que toda hora que eu olhar para este objeto, eu lembre, me dê alguma lição. Pega esse ouro e leve para o ourives trabalhar. E o camarada ficou pensando o que fazer. Aí mandou fazer um anel com aquele ouro. E no anel, ele escreveu assim: vai passar. Trouxe um anel de ouro, entregou para o rei. E ali o rei: o que significa isso? Vai passar o quê? Ele falou: meu rei, esse anel, o senhor vai estar com ele no dedo. No momento de guerra, em que o senhor estiver atravessando uma guerra e for pego, for perder a guerra, é só o senhor olhar para o anel e ler o que está escrito nele. Vai passar. Mas também, meu rei, no momento em que o senhor estiver em um momento de alegria, porque conquistou, porque ganhou guerras, e está celebrando, o senhor também olha para o anel e está escrito: vai passar.
porque tudo passa. E o rei aplaudiu aquele súdito. Vai passar tanto a guerra, tanto o fracasso, tanto aquele momento de escassez, aquela tribulação, ela vai passar. Qual é a tua tribulação hoje? Eu quero te dizer, vai passar. Em nome de Jesus. Não sei o que você está passando, o que você está atravessando, mas eu quero te dizer, vai passar. E na hora da bonança, não esbanje, não fique se exaltando, se achando o rei da cocada preta, porque vai passar também. Tudo passa, em nome de Jesus. Então a tribulação produz perseverança. A perseverança produz paciência, esperança, né? A perseverança produz esperança. Aliás, experiência. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a esperança não tem confusão, a esperança. Amém? Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entendemos que somos justificados por Cristo, e nós estamos passando por uma tribulação, não murmure, não xingue ninguém, não bota a culpa em ninguém. A culpa não é do governo, a culpa não é da sua esposa, não é do seu esposo, não é do seu filho, não é da igreja, não é dos irmãos. É Deus tratando com você. É Deus trabalhando na sua vida. Para você adquirir experiência. E você vai sair dali outra pessoa. Eu já passei tantas coisas na minha vida. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, tu podia escrever um livro, porque tem tanto testemunho que tu já passou, né? Tanta coisa. Tenho mesmo. Já passei muita coisa. Pois é. Eu já fui no vale e já saí do vale. Jesus estava comigo lá no vale. E me tirou do vale. E eu estou aqui servindo a Ele. Quando eu fui para o vale, quantos desejou minha morte, que eu desaparecesse e tudo mais? Mas Jesus estava lá onde eu estava. Eu me lembro que uma vez eu passei uma prova tão grande, estava desviado da presença de Deus. Eu estava lá em São Paulo, no centro da cidade, me deu uma fome, eu não tinha um centavo no bolso. Aí me deu uma fome, e eu digo, Jesus, eu estou com tanta fome, eu queria tanto comer, almoçar. E eu fui atravessando a avenida assim lá no bairro da Santa Cecília. Quando eu atravessei a avenida, olhei para o chão, tinha um negócio brilhando. Eu me abaixei, peguei, quando eu olhei aquilo ali, levei no Ourives, era uma joia. Aí o Ourives queria dar um valor lá, eu falei, não vou entregar para ele não, porque ele quer me enrolar. Aí fui na Caixa Econômica, no penhor da Caixa, penhorei aquela joia e saí. A primeira coisa que eu fiz, procurei um restaurante bem legal, comida bem gostosa, um churrasco muito bom e falei, vou matar minha fome. Vou matar minha fome. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus por nós. Deus cuida de nós. E eu me lembro que uma vez eu falei para Deus, Senhor, eu estou aqui, né, todo torto, e tu não deixou eu passar fome nem dormir na rua. E Deus falou comigo, eu não sou ingrato. Quantas famílias você alimentou? Quantas pessoas você já botou dentro da sua casa para morar com você? E você sustentou e alimentou essas pessoas e cuidou delas. Eu não sou ingrato. E comecei a chorar no meio da rua. Então, assim, Deus ele é fiel, irmãos. A gente passa por tribulações para lá na frente nós contarmos a vitória. Em nome de Jesus. Gabriela, você vai contar a vitória logo, logo, em nome de Jesus. Se prepare, que Deus entrou na tua causa.
e vai te dar vitória. Você vai dar testemunho do milagre que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Ele é tremendo. Ele permite a gente passar por tribulações para nos dar vitória, para que a gente possa lembrar de onde nós viemos. Amém? Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus morreu por nós quando estávamos ainda em pecado. Preste bem atenção. No versículo 8 ele diz, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem era eu para Cristo morrer por mim? Quem era você para Cristo morrer por você? Mas ele fez isso. Sabe por que ele fez isso? Porque ele te ama. Ele ama você, ele nos ama. Isso é amor, não é sentimento, é atitude. Jesus teve um gesto de atitude, nos amando. Primeiro, ele não esperou a gente amar ele para poder nos amar. Ele primeiro se entregou, ele primeiro nos amou. E se você vivia na prática do pecado, se prostituindo, fazendo um monte de porcaria aí fora, e Jesus te amava, imagina agora que você está buscando a Ele. Imagine agora, Ele te ama do mesmo jeito. Ele cuida de você. Ele vai resolver aquele problema que você está enfrentando, em nome de Jesus. Você é objeto do amor de Deus. Fala para a pessoa do teu lado, você é objeto do amor de Deus. Que maravilha. Uma vez uma pessoa veio falar um negócio para mim, eu falei, me desculpa se eu sou o amadinho do papai, o problema é seu, você está com inveja. Eu sou o amadinho do papai. Você é amadinho do papai, amadinha do papai. Deus ama você e se importa com você. Amém? Em nome de Jesus. Em quarto lugar, nós somos salvos da ira de Deus. É interessante isso aqui. As pessoas, às vezes, a igreja em si, coloca tanto medo nas pessoas, às vezes até nos irmãos. Eu me lembro que eu aceitei Jesus, uma igreja boa, mas durante 3 anos eu vivia pensando que eu não era salvo, porque as pregações eram só de acusação. Se você joga bola, você vai para o inferno. Se você corta o cabelo, você vai para o inferno. Se você usa calça jeans, você vai para o inferno. Eram essas pregações. Eu dizia, estou lascado. Eu já estou no inferno, não sabia. Eu estou servindo a Deus para quê, então? E eu tinha dúvida da minha salvação. Eu me lembro que eu, um menino novo, com 18 anos, arrumei um terno emprestado lá, uma gravata. Parecia um velho de 200 anos, todo malamunhado. E saía para evangelizar à tarde. Domingo ia para a escola dominical, de tarde evangelizar. De noite estava no coral. Isso é religiosidade. Isso é espírito de religiosidade que colocam na vida da gente. E eu ainda achava que estava precisando fazer mais. Deus queria mais. E aí eu descobri quando uma vez eu estava, uma pessoa falou um negócio para mim, e eu falei, já que eu não sou salvo, então. Eu fiz uma prova com Deus, fiquei 1 semana em jejum, falei, Jesus, tu vai me responder se eu sou salvo ou não. Porque se eu não sou salvo, eu vou lá para o mundão fazer tudo que eu quero fazer, tudo que eu gosto de fazer. Eu não vou ficar aqui na igreja, deixando de fazer as coisas que eu poderia fazer e depois ir para o inferno. Aí quando foi, jejuei a semana inteira, quando foi no domingo eu estava triste. Eu fui para o coral assim meio, quase me despedindo de Deus e da igreja. Aí uma irmã dirigente do ciclo da oração foi ler um relatório do aniversário do ciclo da oração.
Quando ela estava lá na frente lendo, na hora eu vi Jesus na cruz, lá no altar. Ele na cruz, crucificado, e ele olhava para mim e dizia assim: tá vendo isso aqui que eu fiz? Não foi em vão. Eu fiz isso aqui por você. Você não precisa ter dúvida da sua salvação. Deu vontade de eu dar um grito. Eu não dei um grito, senão a pessoa dizer que eu estava endemoniado. Mas quase que eu dou um grito na igreja. Mas na hora eu senti uma presença de Deus tão forte. Desse dia em diante, mais nunca eu duvidei da minha salvação. A minha salvação não depende de obras. Não depende da minha bondade. A minha salvação depende da minha fé no sacrifício de Jesus Cristo. Da minha justificação em Cristo Jesus. Não é um cabelo, não é uma calça, não é um sapato, não é um acessório que vai me tirar da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos entender isso. Hoje as pessoas pensam que Deus está irado com elas. Até dentro da igreja mesmo. Tem pessoas que pensam que Deus está irado com elas. E elas não conseguem nem vir para o culto, às vezes, não conseguem. Ela fez uma coisa errada, ela já fica assim: ai, não vou não, Deus vai fazer, Deus vai me punir, Deus vai fazer não sei o quê. A pessoa já fica com aquele medo. Isso é o quê? Espírito de religiosidade. O filho pródigo foi lá, pecou, fez um monte de besteira, e quando ele voltou, o pai estava de braços abertos esperando ele. Mas o irmão que ficou em casa criticou. Esse teu filho foi embora. E agora tu recebe ele, faz um banquete, bota roupa nova, bota anel, ainda manda matar um animal. E eu estou aqui, tu não me deu nem um cabrito. E o pai disse: você está o tempo todo aqui comigo. Tem crente que está com Jesus e não desfruta da presença de Jesus. Não desfruta. Porque a fé dele, ele não acredita, ele não crê que ele é merecedor. Deixa eu te falar um negócio. Não é mérito seu, não. Jesus, o mérito é dele. E ele transferiu para você. Você agora tem direito de receber as bênçãos, as promessas que Deus fez. Sabe por quê? Porque você é filho. Se você chegar no céu e eles perguntarem para você: por que eu tenho que deixar você entrar aqui? Você vai dizer o quê? Ah, porque eu sou da comunidade da vida para as nações, porque eu sou evangélico, porque eu sou dizimista, porque eu sou obreiro, é isso? O que é que você vai... Qual é o argumento que você vai ter para entrar lá? Hã? Eu sou filho de Deus. Eu tenho o direito de entrar porque eu sou filho de Deus. O filho tem direito de chegar na casa do pai, fica à vontade, né? Fica à vontade, porque é filho. O filho vai chegar na casa do pai, ficar no sofá quietinho, paradinho, pode mexer em nada, que é isso. O filho tem liberdade. Você tem liberdade diante de Deus. Deus não está irado com você. Ele ama você. João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17, ele diz: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas tem crente que é o crente da condenação. Já vive com o inferno na boca, botando os outros no inferno. Todo mundo vai para o inferno, né? Porque ele acha que é daquele jeito. Ele não tem essa liberdade, ele não tem essa graça de entrar na presença de Deus com liberdade. Infelizmente, tem muitos crentes passando por isso. Depois nós vimos aqui na palavra de Deus, Deus não está irado com você, né?
Logo você precisa saber que Deus não está irado. Ô Jesus, abençoe. Está eu e o irmão lá da igreja. Desculpa aí, irmão, da idade. Logo você precisa saber que Deus não está com raiva de você, nem irado a ponto de te destruir. Ele quer entrar em cada área da sua vida e quebrar todos os bloqueios que existem, que impedem você de desfrutar da comunhão com Ele e experimentar os milagres que Ele tem para a sua vida. Tem gente que não recebe milagre porque ele não consegue ver Deus como Pai. Ele não tem liberdade de chegar na presença de Deus. Ele não tem fé para receber. Você precisa ter fé. O pastor vai orar por você, você precisa ter fé. O cara está lá na macumba, vai lá no terreiro, a mãe de santo diz, olha, você tem que fazer um buri. Aí o que é um buri? Um buri é um lençol novo, não sei quantos pratos novos, xícara nova, talher novo, tudo novo, tem que ser virgem. Copo novo, tem que trazer mais isso, verdura, comida, tem que trazer frango. Vai aí uns 5 mil reais para fazer um buri. Ele compra, ele se mata, ele se endivida, ele compra essas coisas e leva porque ele acredita que vai acontecer. E às vezes o pastor diz, irmão, vem aqui que eu vou orar por você. Só isso. Estou cobrando nada. Estou só dizendo, vou orar por você. Mas você vai assim, será que Deus vai me... Essa oraçãozinha, sabe o que esse ódiozinho aí? Será que resolveu? Será que resolveu? A gente não tem fé, infelizmente. Nós estamos de posse da bênção, nós estamos dentro da bênção, nós estamos mergulhados no amor de Deus, mas não conseguimos muitas vezes tomar posse da bênção que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. E por último, nós fomos reconciliados com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, você não está debaixo de condenação. Fale para a pessoa do teu lado, você não está debaixo de condenação. Repita para ele, você está debaixo da bênção. Em nome de Jesus, o que é que você está buscando? O que é que você está pedindo? O que é que você quer receber de Deus? Receba, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós fizemos essa campanha em prol da nossa família, em prol da nossa pátria. E eu creio que nossa família e que nossa pátria vão experimentar o melhor de Deus. Vão experimentar o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Nós temos ali a nossa irmã Neide, eu conheço Neide já tem um bom tempo. Eu vejo Neide sempre exercendo a fé. Sempre exercitando a fé. Eu e a Nilva, a gente sempre comenta sobre ela. A Vanessa também, eu vejo a Vanessa aqui. Sempre ali guerreando, batalhando, exercendo a fé. E Deus vai abençoando cada vez mais. E outros mais que tem aqui também, que têm exercitado a fé. Então eu quero dizer, meus irmãos, tudo que está na palavra de Deus é para você. Existe mais de 8.000 promessas na Bíblia. Leia a Bíblia. Busque as promessas de Deus e se prepare. Deus vai surpreender você. Em nome de Jesus. Deus vai te surpreender. Por esses dias, Deus irá surpreender a todos nós. Porque Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor. Ele é poderoso. E Ele ainda está no controle da terra. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe clareza. Nós não estamos debaixo de condenação. Nós não estamos debaixo da ira. Nós estamos debaixo da graça, debaixo do teu amor, debaixo das tuas promessas, debaixo da tua bênção. E eu quero nesta manhã decretar na vida da tua igreja, decretar a bênção do Senhor sobre cada irmão, sobre cada vida que aqui se encontra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que cada um possa colher a vitória que o Senhor tem para eles, que nós não sejamos legalistas, achando que é difícil chegar na presença do Senhor, mas que nós temos plena liberdade de chegar na presença e abrir o coração e receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. Abençoa cada um dos teus filhos aqui, Senhor, com toda sorte de bênçãos, com milagres extraordinários, coisas que aos nossos olhos parecem impossível, mas o Senhor já está dando vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Pega a sua mão direita, aperte, diga: hoje eu recebo a minha vitória. Em nome de Jesus, eu saio daqui com a minha vitória na mão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém?